Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, os Namekuseidins é uma raça que com o tempo acabou perdendo o seu destaque em Dragon Ball, mas em Dragon Ball Z existe um filme que é antagonizado por um deles, que é justamente o filme do Lord Slug, e por isso no vídeo de hoje eu tô aqui pra resumir e falar um pouco sobre o filme com vocês. Mas é claro, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Uma coisa que os animes antigos tinham muito eram essas paisagens extremamente bonitas, e eu tenho a impressão que isso foi se perdendo com o tempo, principalmente em Dragon Ball. E então a cena corta para o nosso querido Pecolão meditando. E eu sei que não tem nada a ver, mas me lembra um pouco aquela cena do Tenshinhan na cachoeira no começo da saga Saiyajin. E adivinha só quem aparece? O Gohan e o Grande Dragão, que é um personagem até que bem recorrente nos filmes de DBZ. E a primeira coisa que o Gohan faz quando ele chega é ficar assobiando e ficar enchendo o saco do Piccolo. E assim, eu sempre escuto a galera falando: ah, os filmes da Toei são muito sérios. Mas sinceramente, cara, vocês não estão assistindo o mesmo filme que eu, não é possível. E então o Piccolo claramente começa a ficar meio desconfortável com o assobio. E pra ser esse grande estraga prazeres que ele é, ele grita com o Gohan e o dragão. Mas esperar o que de um verme verde, não é mesmo? Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! E sem motivo nenhum, o Gohan e o Piccolo começam a olhar para o céu assustados. Eu acho que o assobio afetou o cérebro de alguém, hein? E então nós vamos para a Corporação Cápsula, onde o pai da Bulma tá usando um telescópio para poder ver do que se trata o problema. E eu sei que não tem nada a ver, mas rapaz, a Bulma dos filmes é muito bonita. Mas falando sério aqui, o que o pai da Bulma tá vendo basicamente é uma estrela gigante que tá vindo em direção à Terra. E o pai da Bulma diz que ela tem sinais de vida, então né, eu acho que não é uma estrela. E sim, a Terra é literalmente destruída. Em uma simulação, é claro. Mas isso já foi o suficiente para assustar todo mundo, já que aquele negócio estava vindo em direção à Terra. E obviamente precisamos do Kuririn sendo uma piada patética, né? Afinal ele é assim em todos os filmes do Z. E o Mestre Kami tá dormindo. Essa é uma boa, vai, eu tenho que admitir. E quando todo mundo pensou que não tinha nada pra fazer, adivinha só quem chegou? Ele mesmo, o homem, a máquina, a besta enjaulada. Sim, o Goku, que tá muito bem desenhado, hein? E então, como a última esperança do planeta, o Goku e o Kuririn fazem um Kamehameha com poder total pra estrela, que adivinha só, não ajudou em nada. E só a aproximação da estrela já estava destruindo quase tudo da Terra. Um monte de gente acabou indo de Vasco, provavelmente. Mas do nada, a estrela mudou de rota e simplesmente explodiu. E um pequeno contexto sobre o filme. Para você que não sabe, esse filme saiu enquanto a saga Frieza estava saindo. Mas eles pediram para o Toriyama entregar para eles o design do Super Saiyajin. Só que como as cores não tinham sido definidas, ficou isso aí. Então basicamente sim, o falso Super Saiyajin é o Super Saiyajin. Só que com uma skin diferente. Enfim, voltando pro vídeo. Então, apesar de toda a destruição, a estrela não fez basicamente nada com a Terra, né? Nada entre aspas, mas vocês me entenderam. E então essa nave gigantesca ficou preso no chão da cidade. E olha só quem aparece, o Pui Pui. Antes mesmo do Pui Pui existir, bem-vindo de volta. E basicamente esses caras fazem parte do exército do Slug. E o foco acaba indo pra esse grupo de pamonhas aí, junto com esse velho caquético, que não só mata o próprio funcionário porque tava enchendo o saco do cientista, mas o cara come remédio. E algo que me impressionou nesse filme é que o Gohan realmente fez alguma coisa, principalmente esse Gohan criança, cara. Tudo bem que é o Gohan da saga Frieza, mas ainda assim. E o que me impressiona mais ainda foi a Tite lutando nesse filme. E ela nem teve plot armor, já que um soldado aleatório foi lá e socou ela. Ah, e detalhe que eu esqueci de mencionar, o Slug tem uma máquina que consegue ver tudo o que acontece do lado de fora. Então ele já viu que o Gohan tem uma esfera do dragão. E é exatamente por isso que ele sai da nave. E é engraçado que a Bulma simplesmente deixa o Long na frente dela como se fosse uma oferenda ou um escudo. Tadinho do porquinho. E um dos soldados do Slug explica que basicamente eles fazem parcerias com os planetas, meio como se fosse oferecer proteção, sabe? Então eles ficam com os recursos, mas eles não deixam ninguém destruir o planeta. Eu faria esse acordo. Mas assim, a Bulma nesse filme não é a mulher mais inteligente do mundo não. Ela literalmente revelou o segredo das esferas pro Slug, só pra se gabar.
E o Slug, como não é bobo e nem nada, ele decide acabar vendo as memórias e a mente da Bulma, onde obviamente não deu outra, né? Ele conseguiu invocar o Shenlong. E eu acho legal que o Lord Slug lembra bastante o Piccolo Daimao, não só na questão de pedir a juventude eterna, mas também porque ele tem a sua própria família da maldade. Então, logo depois de ter a sua juventude de volta, o Slug acabou chamando esses robôs que acabaram criando essa névoa que cobriu a Terra inteira, já que basicamente os capangas dele não poderiam ficar no sol por mais de 1 hora, senão morreriam. E alguns robôs um pouco diferentes acabaram meio que sugando a vida na Terra, então o planeta estava meio que morrendo aos poucos, algo parecido com a árvore sagrada. E felizmente o Yajirobe acaba ressuscitando o nosso querido Goku, afinal, né, ele é o único que poderia lutar com esses caras. Ah, e o Kuririn tá vivo também, mas ninguém liga. A próxima cena acaba voltando pra casa do Goku, mas essa imagem é meio familiar, não é? Só quem é velho no canal vai entender. E eu acho legal que quando a Titi vai pro quarto do Gohan, tem 2 referências ali. Uma a Arale e outra a um carro de Fórmula 1. Pra quem não sabe, o Akira gostava bastante de Fórmula 1. Ah, e o Gohan sumiu. Aparentemente ele foi lá investigar o que estava acontecendo junto com o Long. Pode ir se quiser, eu não tô te segurando. Porém, né, obviamente eles foram descobertos. E enquanto o Gohan tava fugindo do exército do Slug, o próprio tava brincando com suas bolas no seu palácio. Mas antes que o Gohan virasse purê, olha só quem aparece. Sim, você mesmo, Piccolo. E sim, nós conseguimos ver. Pode parar já. E óbvio, como já é de costume nos filmes de DBZ, o Piccolo tem que ganhar dos capangas. Mas eu tenho que admitir, essa luta foi bem legal. Inclusive tem até uma cena onde ele quebra o braço do capanga, algo que nunca aconteceria hoje em dia. E enquanto o Piccolo tava lutando contra o capanga 1, o Gohan tava lutando contra o capanga 2. Esse cara que é bem estranho. GHJKLN. Mas ele tem essa habilidade até que bem interessante, onde ele cria esses filhos aí que sugam a energia dos outros. E o Gohan acaba caindo como um pastel no chão e o Piccolo vai lá salvar ele. Nisso, nós somos introduzidos para um novo capanga, que basicamente é esse metrosexual de plástico. Como tudo que o Piccolo sabe fazer é decepcionar, ele acaba falhando em derrotar os capangas e tem que fazer esse sacrifício tosco aí. Mas felizmente, nem tudo está perdido, já que o Gold finalmente apareceu. E cara, eu acho extremamente interessante como nos filmes o Goku é um pai muito bom, diferentemente da abordagem que a Toei tem com ele lá na frente. E assim como na luta contra as forças especiais Ginyu, aqui ele tem uma demonstração de velocidade muito legal. Sinceramente, ver o Goku humilhando o figurante nunca é demais. E olha só quem finalmente aparece, ele mesmo. E eu acho interessante como os filmes de Dragon Ball têm uma fotografia até que legal, que só é estragada pelo fato do Kuririn estar na cena. E felizmente, depois que ele vai embora, finalmente a luta mais esperada começa, que é Goku contra o Slug. E assim como todos os filmes do Z, essa animação é muito boa, então não tem muito o que falar, cara. A coreografia, a coloração, a própria animação, tudo bom. E eu acho muito legal o fato do Slug ter raios dos olhos. Claro, ele não usa esse poder depois, mas ainda assim é muito legal. Mas infelizmente, né, pelo poder do roteiro, o Goku tinha que ser humilhado. Eu não vou mentir, o filme conseguiu fazer com que essa cena tivesse um certo peso, digamos assim. E é claro, né, como o Goku dos filmes sempre tem que fazer, ele tentou fazer a Genkidama, mas infelizmente ele não conseguiu, já que o planeta não tinha mais energia para entregar para ele, por culpa da máquina que eu mencionei anteriormente. E então ele, basicamente a forma que faz esse filme ser famoso, aparece. Sim, senhoras e senhores, o falso Super Saiyajin. E percebam como o Sr. Kaiô fala que não sabia que o Goku ainda tinha esses poderes. Ou seja, mesmo sendo feito durante a produção da saga Frieza, pelo visto esse filme se passa depois dela. E o Super Saiyajin falso realmente é só o Super Saiyajin. E assim, no meio da luta nós temos uma cena incrivelmente desnecessária, onde o Slug simplesmente arranca o próprio braço. Porque sim. Só que eu sei que isso foi só uma forma de fazer o Slug ir para a forma final dele, que é basicamente a forma gigante, só que aqui faz ele ficar mais forte. E o Sr. Kaiô diz que ele poderia ser mais forte que o Freezer, e até mesmo mais forte que talvez o Super Saiyajin, ou seja, o cara não é pouca coisa. E uma cena muito maneira que ocorre no meio da luta é essa cena aí, onde o Goku anda no braço do Slug e taca uma energia na cara dele. E eu não sei dizer o que faz essa cena especial, cara, é uma animação bem limpa assim, sabe, bem bonita. E basicamente o Goku não foi o suficiente para derrotar o Slug.
Então o Piccolo tem que intervir e ajudar o Goku, ou melhor, ser torturado no lugar dele. Mas aqui ele tem uma jogada de mestre, pois ele simplesmente arranca a própria orelha e diz para o Gohan assobiar que nem no começo do filme. E o Sr. Kaiô faz uma explicação extremamente expositiva sobre como aquilo ali era uma fraqueza dos Namekuseidins. E com isso o Piccolo finalmente consegue entregar o seu poder para o Goku, que aqui consegue usar um Kaioken 100 vezes. E eu digo que é 100 vezes porque no mínimo devia ser o dobro do poder do Super Saiyajin, né? O Goku fura o bucho do Slug, mas eles precisam justificar o Goku usar Genkidama, então ele fica vivo. E basicamente o filme acaba assim mesmo, o Goku usa Genkidama e tudo acaba bem. Se ignorarmos que quase todo mundo ali morreu, tudo acabou bem mesmo. E o que faz esse filme acabar com chave de ouro são 3 coisas. A primeira é o fato do Goku usar a energia do sol para fazer uma Genkidama, ou seja, fez o meme ficar completo. A segunda é a piada que eles fazem da galera confundir o Piccolo com o Slug no final. E a terceira é o fato de que o Mestre Kami tava dormindo esse tempo todo, ou seja, o velho tá caduco mesmo. Mas enfim. Vocês gostam desse filme? Não gostam? Não se esquece de deixar nos comentários. E ei, eu não sei como você que tá assistindo o vídeo se sente. Talvez esteja triste, arrependido ou com medo. Talvez você tenha cometido um erro que faça você pensar que não merece perdão, se sentindo extremamente sozinho e no fundo do poço. Mas eu quero que você não deixe esse tipo de coisa te abalar. A vida pode parecer extremamente injusta, mas mesmo nessa situação eu quero que você lembre de Deus e fale com Ele, porque Ele é o único que pode te ajudar. Mas é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me ajudam a continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui.